Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, mais uma mini live, né? Hoje terça-feira, horário aqui, 18 horas. É isso aí pessoal, bem-vindos aí. Já peço aí para você ir se inscrevendo, se você não é inscrito, deixe seu like, ajuda esse canal ajuda a expandir essa mensagem. Se puder também compartilhar nos grupos aí do seu Facebook, aí no WhatsApp. Tamo junto para propagar essas informações que são informações importantíssimas acerca da simulação, acerca por que estamos aqui, para que essa mensagem chegue, tá? Eu fui inspirado, né, dentro das minhas pesquisas, tudo aquilo que eu pesquisei, e já tem um tempo que algo me incomoda para que eu leve essas informações à frente, para que eu passe essas informações adiante, né, que já era para ter sido passado. E durante até um tempo eu fiquei com receio de trazer essa visão para o meu canal, mas agora eu resolvi falar, abrir e levar aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo nas pesquisas todas, ok? Então vamos lá, vamos para a mini live de hoje, tá? Como eu disse, não vou poder responder o chat, tá? Mas pode dar um alô para mim ou deixa nos comentários que eu vou respondendo vocês aí. Tamo junto? Então é isso aí, vamos lá. Hoje o título da live, do mini live de hoje é a criação da simulação 3D, parte 3. A saga dos dimensionais na terceira dimensão. A saga dos dimensionais na terceira dimensão. Bom, pessoal, eu tinha feito trazido aqui para vocês sobre a questão, eu tinha parado na questão sobre o experimento, o grande experimento dos deuses, que havia fracassado no final da live da segunda parte, né? E assim, pessoal, quando eu falo isso, muitas pessoas podem dizer assim, então você está afirmando que os deuses são imperfeitos, porque se eles falharam, eles não são seres perfeitos. Mas Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus não erra. Pessoal, quando a gente passa pelo processo de despertar, essa é a primeira paradigma que você tem que quebrar. É assim que eu vejo. Porque aí não estamos mais lidando com o suposto ser perfeito que criou tudo, que criou o universo perfeito. Porque você percebe que o universo não é perfeito. Você percebe que a natureza não é perfeita. Embora ela é regida assim por processos matemáticos organizados, né? Mas você percebe que existe o caos dentro da natureza. Não é uma coisa perfeita. Uma coisa perfeita, por exemplo, se a natureza fosse perfeita, ela não precisaria destruir para reconstruir. Coisas que acontecem na natureza, dentre outros processos também, aqui na terceira dimensão, se tratando de terceira dimensão. Mas voltando ao foco, por causa que existe esse questionamento. Afinal, os deuses superiores, eles erram ou não? Porque se fracassou o experimento, então eles erram. Então eles não são perfeitos. É isso que eu vou passar aqui. Dentro do experimento que houve, de levar a centelha divina, parte da essência deles, para um ser daqui da terceira dimensão, esse ser evoluir, passar por uma experienciação, por uma evolução nesse processo e levar lá para eles de novo. Vamos colocar que é uma tecnologia quântica, só que essa tecnologia ela teria que ser trabalhada aqui durante um certo tempo, alquimicamente falando, quanticamente falando, dentro do corpo desse ser, desse protótipo, para levar lá para cima, para solucionar ou levar uma nova tecnologia lá para cima, a qual os deuses precisam. Só que o que acontece? O acontecimento por si só deles mandar 4 grupos de seres dimensionais de quarta e quinta dimensão para cá e eles não terem conseguido realizar a missão, né, que era colocar a casa em ordem aqui,
por causa do que os Anunnaki estavam causando confusão, e outros extraterrestres também, né? Então eles não conseguiram, eles não fizeram isso. A experiência eles estão adquirindo, eles adquiriram a experiência durante todo esse tempo e ainda estão adquirindo a experiência na terceira dimensão, só que está em outro processo. Por quê? Porque agora os seres da terceira e quarta dimensão estão encarnados, suas consciências estão encarnados no corpo adâmico. Então o que acontece? Só para a gente responder, só para responder essa pergunta. Então, dentro desse processo, os deuses erraram sim. O processo por si só fala. São seres altamente evoluídos, isso você não tem a menor dúvida, tá? Os deuses que estão à frente desse processo operacional, desse experimento, eles são seres altamente evoluídos. Mas, dentro desse processo, porque quando você cria um sistema tridimensional onde existe o livre-arbítrio, você já não controla o que acontece ali. Você não controla, porque não necessariamente quem está na terceira dimensão vai seguir a sua orientação, a sua ordem, seja lá o que for, porque existe o livre-arbítrio ali dentro. Então, por eles não controlar o resultado que acontece aqui na terceira dimensão, eles calcularam que daria certo, só que esse cálculo foi equivocado, foi errado. Então, dentro dessa perspectiva, eles errou e o experimento não foi concluído. Só que aí eu vou entrar em outra questão aqui, né? Porque o que acontece? Tá, eles errou, o experimento foi concluído, então o experimento está em andamento, não fracassou. Eu não quis dizer, olha, fracassou, não. Até o presente momento, esse experimento ainda não foi concluído. Era para ser mais rápido do que, de acordo com o que eles calculou, era para ter sido mais rápido esse processo. Só que os Anunnaki confiou também, né? Por isso que não dá para confiar nos Anunnaki, de novo. Não pode se confiar nos arcontes, porque são seres complicados, né? Então, advindo desse processo, as consciências dos seres da quinta e quarta dimensão continuam encarnando aqui na terceira dimensão, dentro do corpo, dentro do protótipo fabricado. Outra coisa também que eu vou explicar aqui. Quando eu disse que foi pego um ser hominídeo, Homo erectus, Homo sapiens, para manipular a sua genética. O que quer dizer com isso? Não foi pego esse ser, foi criado um protótipo baseado nesses seres, baseado no hominídeo, baseado no Homo erectus, baseado no Homo sapiens, dentro do que aquilo que a ciência tradicional traz da teoria da evolução, que esses seres realmente passou por um processo evolutivo, mas é outra história. Então foi pego um modelo deles, uma parte do modelo deles, pego o DNA deles, juntou com o DNA dos Anunnaki para criar um protótipo novo, que é o adâmico, o ser adâmico. O ser adâmico foi criado. Então, as consciências desses seres da quinta e quarta dimensão começou a encarnar nesse corpo adâmico, só que sem memória cósmica, zero, sem memórias de vidas passadas, sem um pingo, com o processo da capacidade cerebral, que era 100%, caiu para 10%, acho que até menos que 10%, para os 5%, limitou-se aos 5 sentidos. Os Anunnakis programou esse ser, porque esse ser é como se fosse um protótipo, um robô biológico, a qual ele é programável. Esse ser ele é programável. Então o Anunnaki programou esse ser. Para quê? Para que esse ser viva para a sobrevivência, para que esse ser tenha na programação dele que ele precisa trabalhar. Você precisa trabalhar para a sua sobrevivência, você precisa procriar. Então está lá na Bíblia, está escrito: enchei a terra e multiplicai. Então programou para multiplicar, para procriar, para trabalhar. Ou seja, apenas para os serviços, para coisas básicas, sobrevivência apenas. Então os Anunnaki programou esse ser aqui na terceira dimensão.
Então, essas consciências encarnou nesses corpos sem saber quem são. Aí vem aquelas 3 perguntas. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Mais ou menos isso. Então, os Anunnakis estabeleceu seu domínio aqui e também no mundo espiritual, no processo arcôntico lá nos Senhores do Karma. E quem controla a encarnação ou a reencarnação são os seres arcontes. E eu vou dar continuação a esse processo para que eu não esqueça. Porque para pensar o seguinte, por que existe injustiças nesse processo também de encarnação ou reencarnação? Por que existe processos imperfeitos onde você percebe que não há uma justiça dentro disso? Porque se você for parar para pensar, a maioria dos seres, de pessoas que são diferentes, que são esses seres que vieram da terceira, quarta dimensão, quando eles desencarnam e voltam a reencarnar aqui, muitos encarnam em condições desfavoráveis. Tanto na parte da sua estrutura de saúde, como na sua parte de estrutura familiar, ou como na sua parte de estrutura financeira, e por aí vai. Muitos. Então você percebe que existe sim uma engenharia. Fora que existe uma pirâmide, se você for estudar como é que funciona a tridimensão, o sistema que é criado é uma pirâmide. Então você vai escalando essa pirâmide com os níveis, certo? E aqui abaixo da pirâmide onde está a maioria da população, onde vai ocorrendo esse processo de morte, reencarne. Fora que também a própria religião, ela também foi manipulada dentro desse processo, a qual a reencarnação ela não é divulgada, apesar de estar inscrito em livros, mas ela não é divulgada, porque com a seguinte narrativa: você precisa viver uma vida aqui, obedecer o sistema, tanto é que lá no livro também está escrito que precisa obedecer às autoridades e tal. Você precisa viver certinho, fazer tudo certinho, após a morte, para você descansar após a morte. E você tem que ser bom para você não ser condenado. Então criou-se também a narrativa de uma condenação, um castigo eterno após a morte. Lá você será julgado, dependendo das suas atitudes, você será condenado para todo sempre, ou vai para o céu. Então, todas as religiões, né, as mais abrangentes, exibem esse padrão, que a pessoa morre para ela ser julgada. Tem a religião que fala da reencarnação, que após o processo de morte ela vai ser julgada lá pelos senhores do karma, e que o processo de julgamento, o processo do julgamento do karma, ele é um processo justo. Ele é um processo ao qual você vai ser julgado de acordo com as leis da ação e reação, e você vai reencarnar conforme aquilo que você fez, né? Se você foi mal aqui, você vai reencarnar, você vai morrer, vai reencarnar aqui numa situação desfavorável. Se você for bom, você vai morrer, vai reencarnar numa situação favorável. Então eles pregam esse romantismo. E as religiões, vamos colocar assim, cristã, judaica, cristã, né? Elas pregam um inferno ou um céu após a morte. Só que você percebe um padrão manipulador, sempre após a morte. Então, o cara tem que morrer e lá ele vai ser julgado. Aí adivinha quem está lá do outro lado? É um ser de luz, não é um ser de luz que está lá. Ele está se passando por ser de luz, mas tem um arconte lá. Aí ele chama o cara lá e fala: vem cá. É o seguinte, você fez coisas muito complicadas, tá? Às vezes o cara nem fez nada de complicado, o cara viveu a vida dele aqui, entendeu? Fez umas coisinhas, outra, foi uma boa pessoa, chega lá do outro lado, olha, você fez um monte de coisa complicada, você prejudicou esse, você prejudicou aquele, você prejudicou aquele. Olha, é o seguinte, vamos fazer um contrato. Aí que vem os contratos. Vamos fazer um contrato.
Então, ó, no seu contrato você vai nascer em família tal, você vai ter dificuldade Y, situação assim, 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 assim. Aí você vai reencarnar lá, passa por esse processo, você vai passar por isso. Quando você passar por isso, os seus débitos serão quitados e você volta para cá e você vai passar para outro nível. Aí o cara fica nisso. Quando eles vê que é uma consciência dimensional, principalmente. Por isso que faz sentido essa tese de que lá na roda de Sansara, os senhores do karma são seres arcontes. São seres arcontes. Então ele pega essas consciências que são de fora e engana essas consciências empurrando contratos para que essas consciências fiquem reencarnando e não consigam evoluir. Porque imagina só, se o ser aqui ele tem a memória da vida passada, do que ele fez, se ele encarna aqui numa condição ok, a qual ele tem uma condição justa de evolução, onde dentro desse processo, com a memória, com o entendimento ou saber do que é o mundo espiritual, porque vem tudo apagado. O cara nem sabe que existe o mundo espiritual. Não sabe que existe. Então, por isso que as pessoas... Só existe aqui o plano material. Morreu, acabou tudo. Aí, lógico, tem as religiões. A religião fala o céu e o inferno. Ou as outras religiões que falam da reencarnação, porém de um modo romântico. Como se a reencarnação fosse algo justo. Só que não é, não nesse processo. Não é um processo de esquecimento. Você quer ver outro detalhe? Por exemplo, outro detalhe que prova que os Anunnakis limitou a sua consciência em 10%. Quando você dorme e você acorda, você lembra de flash de sonhos. Você não lembra dos sonhos. Claro, existem as evidências que quando adormecemos, um dos nossos 7 corpos se desdobra para realidades espirituais, extrafísica, para vivenciar experiências. Aí é uma outra questão que tem a ver com realidades paralelas também. Que aí lá vai um outro grande mistério. Que provavelmente você está existindo em vários níveis ao mesmo tempo. Você está existindo nesse nível aqui, mas porém quando você adormece, o seu corpo se desloca e você vai vivendo outra existência. Então são realidades simultâneas. Só que quando você volta para cá, o que acontece? O apagão. Você sofre o apagão instantâneo. Isso também é uma limitação. Esse mesmo apagão que você sofre é o mesmo apagão que quando há o processo de encarnação do espírito. O espírito encarna no corpo, ele vai com as memórias. Ou melhor, o que acontece? Ele nem vai com as memórias. Ele vai para o corpo, né? Só que essa memória que ele tem, ela é apagada lá na hora que ele vai passar para reencarnar. E para ajudar ainda nesse processo que eles fizeram, o próprio corpo é limitado em 10%. Então o corpo não consegue acessar essas memórias do que isso sucedeu até após a morte. Porque a questão é, o que lhe interessa da vida passada? Bom, a vida passada vai te ajudar a esclarecimentos. Por exemplo, a reencarnação, para esclarecimento de que a reencarnação existe e tudo mais. Mas o principal ponto é você lembrar, você ter ciência do mundo espiritual, porque aí vai o seu processo de despertar mais rápido. Entendeu? Então, assim, continuando a história, né? Para a gente não perder aqui o fio da meada, da saga dos dimensionais, eu estava explicando toda essa questão do processo dos senhores do karma, da roda de Sansara. Então, assim, os seres ficou reencarnando aqui, a Matrix já estava criada, os Anunnaki conseguiu os objetivos, os Anunnakis conseguiu prolongar sua vida de 500 anos que fosse para 5.000 anos, por exemplo. Muito tempo, porque o ouro, eles fez o processamento, criou um tipo de elixir, ou santo grau deles, e prolongaram a sua vida. Então,
ficaram ainda mais poderosos, se ascenderam ao poder. E esses seres ficou escravizados aqui. Os Anunnakis criou um sistema, né? Criou uma Matrix dentro da própria Matrix. Criou uma Matrix dentro da simulação. Porque a simulação, ela foi criada com o objetivo de ser um campo de treinamento. Então aqui, consciências de fórum seriam acopladas aqui dentro de corpos, para que esses corpos, junto com essas consciências, passassem por essa experiência e levassem lá para cima. Ou seres de fórum viriam para cá também experienciar aqui a simulação, né? Aí eles experienciando a simulação, passariam pela experiência aqui por um tempo, voltariam para lá. Só que não por um tempão, porque de novo, quando os seres vieram para cá e vinham para cá, eles não podiam passar muito tempo. Era para passar um tempo, ter uma experiência e voltar. Aí ia para lá, se recuperava da densidade de todo esse processo aqui que é intenso e depois voltava para cá de novo. E ia ganhando experiência, ia ganhando bagagem. Para isso que foi criada a simulação. Um campo de treinamento. É um campo de treinamento. Né? Então, essas consciências reencarnando aqui, ganhando muita experiência, com a Matrix já criada, eu não vou entrar nesse detalhe porque vai ficar muito longo, né? Mas assim, a Matrix já estava criada, todo esse processo que você conhece hoje, religião, vamos colocar aí, educação, o que mais? Economia, saúde, segurança, sociedade no geral, todo esse processo que existe, todo esse mecanismo, né? Isso é a Matrix que foi criada, que os Anunnakis criou, um sistema perfeito onde eles conseguem manter uma estrutura para sobrevivência deles, para que chegue, para que recursos, mais e mais recursos sejam, vamos colocar assim, criados, né, através da mão de obra dessa Matrix. Então essa Matrix é uma grande engrenagem que alimenta eles, que eles usufruem através dessa grande engrenagem que gira aqui, geradora de energia, porque aqui na terceira dimensão tudo é a base de energia, alimento é energia, tudo é energia, né? Tudo envolve energia, tudo envolve troca, e essa troca consiste em energia. Eles precisam de energia para manter lá o sistema deles funcionando, lá onde eles estão. Que hoje, né, atualmente, pelo que segundo as pesquisas, eles estão no reino do Abzu, que é um reino intraterra. Eles estão lá, até porque eles nem suportam aqui, nem eles suportam ficar aqui na superfície, por causa do que aconteceu das inversões magnéticas, mas é uma outra história, das catástrofes, da mudança de ciclo. Então, essa Matrix foi criada aqui por eles pegou seus laranjas, porque houve já uma época que eles estavam pessoalmente aqui, conduzindo tudo. Só que aí, por causa da mudança das eras e as transições, eles tiveram que ter os seus laranjas, que são seres humanos, sociedades secretas. Então, seus laranjas que comandam aqui e prestam ali satisfação para eles. Prestam conta para eles do que é feito e do que não é feito. Então, tem os 4 territórios, norte, sul, leste e oeste, né? Um clã lá que ficou com uma parte, outro com o outro com o outro, então foi dividido mais ou menos em 4 partes. E aí tem os Igigi também que tretou com eles. Então assim a Matrix funciona. Hoje, essas consciências que vieram da quinta e quarta dimensão, essas consciências tinham corpos que eram corpos de pura energia, corpos de luz. Eles não eram físicos, eles eram seres de plasma, vamos colocar assim, seres de luz, de energia, corpos sílicos. Esses seres morreram e perderam seus corpos, mas o corpo se vai, mas a consciência não se perde. Então essa consciência foi
realocada no corpo adâmico e vai reencarnando. Então hoje os seres adâmicos, muitas pessoas dentro desse processo, não são humanos, são extraterrestres. Nossa, que loucura que você está falando, nossa, agora você viajou. Mas é verdade, são extraterrestres, são seres de outras dimensões. Né? Por isso que, se você for analisar os padrões comportamentais e de sentimentos e de ações, você vê que existem pessoas muito diferentes das outras. Existem pessoas que adoram esse mundo, adoram tudo aqui, adoram as diversões, adoram tudo que existe aqui, tudo que não presta, tudo que presta e tudo que não presta. Tem pessoas que adoram. E essas pessoas que são essas outras consciências, das duas uma. Ou elas sentem uma repulsa, dessa simulação. Ela olha o que vê e sente uma repulsa, às vezes até inconscientemente. Às vezes a pessoa nem sabe que isso aqui é Matrix, não é desperto nem nada. Mas ela sente repulsa de certas coisas. Ou ela se entrega 100% a esse processo, só que como uma fuga. Se entrega à bebida, às drogas, ao desequilíbrio sexual, né, nessas questões. E por aí vai. Desanda na vida, vai fazer coisa errada, vai roubar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, realizar corrupção. Se entrega totalmente ao processo errático. Por quê? Porque é uma fuga da realidade. No fundo, ela sente que a realidade ela é complicada, ela é densa, ela é pesada, ela machuca. Então precisa de uma fuga, e a fuga são os desequilíbrios dentro da própria Matrix. Só que ainda assim, não é o suficiente para suprir aquele vazio enorme que ela sente, aquela saudade que ela sente. Porque essas pessoas sentem uma saudade muito grande. Saudade de um lugar, saudade de algo que não sabe o que é, saudade de uma pessoa, um vazio existencial, um questionamento muito grande. Por que a vida é assim? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que as coisas têm que ser assim? Por que existe tanta maldade no mundo? Por que essa loucura toda? O que eu estou fazendo nessa loucura? Por que as coisas são loucas? Por que o ser humano é louco? O que é isso tudo? Essa pessoa tem um monte de pergunta dentro dela. Então essas pessoas são essas consciências. Esses são os maiores sinais. É uma consciência de fora, de outra dimensão, que está presa nesse corpo, nesse protótipo adâmico. Então, esse processo que está ocorrendo aqui, sendo observado pelos deuses, que eles ainda estão observando, o experimento ainda está ocorrendo, ainda está valendo. Só que esse experimento, para que ele dê certo, o que vai acontecer? O que os deuses vão fazer para que o experimento deles dê certo? Eles estão mexendo os pauzinhos dentro desse processo. Então eles pegou deuses ali um pouco menores, né, lá de cima, e falou: a gente vai precisar dar uma certa mãozinha lá pros amigos que caiu. Para os amigos que caiu na vibração. Vamos precisar dar uma mãozinha para eles. Vamos precisar dar um chute nessa galera, um start. Porque eles estão em amnésia. Porque eles estão dementes lá. Eles estão no processo de demência, de amnésia. Então eles vieram para cá e começou a fazer algumas coisas, a contatar esses seres, essas pessoas, vamos colocar assim. Então hoje, pessoas, aí vem outro detalhe importante. Você, que coisas esquisitas acontecem com você. Cara, acontece umas coisas muito esquisitas comigo. Eu vejo espírito, lá na minha casa é uma encheção, é uma bateção de porta, de janela, é televisão que queima, que desliga. Eu vi luzes no céu uma vez, duas vezes, eu vi uma bola de fogo, eu vi uma bola de luz, eu tenho um zumbido no ouvido, eu tenho saída extracorpórea, meu corpo fica preso lá, parece que tem um demônio tentando me pegar.
eu vejo um demônio, né? Claro, o processo do seu cérebro de criação dentro das suas crenças. Você assiste filme de terror, não assiste? Não vê filme de terror sobre monstro, alienígena, não sei o que, umas coisas nada feia, horrorosa? Claro que dentro de um processo desse você vai ver um monstro. É uma programação, né? É uma programação subconsciente. Daquilo que a gente entende como monstro, como mal. Então, coisas esquisitíssimas acontecem com você. Cara, não tenha dúvida que você é uma dessas consciências de fora que está encarnada, presa no corpo do protótipo. Você está preso no protótipo adâmico. Se você não sabe, já fique sabendo. Agora, os que sabem já desse processo, saiba de uma coisa. Os seres lá de cima estão observando tudo e começou a interferir, a contatar aqui, ali, começou a gerar movimentos. Ó, precisamos unir esses caras aí. Eles estão ali, estão loucos, eles estão perdidos. Vamos unir. Escolhe um. Esse um vai ser o grande líder que vai organizar um grupo. E esse grupo, dentro dessa matrix, vai precisar ganhar, vai precisar crescer, vai precisar ganhar massa crítica. Vamos tentar formar vários grupos. Vamos tentar formar um grupo aqui, outro ali, outro ali. Só que isso foi feito durante muito tempo. Dentro do processo da matrix, dos tempos que ocorreram, houve muitas... Porque assim, de novo, eles deram mãozinha, mas eles não tinham controle sobre o que acontecia aqui. Não tem. Sobre a própria... o paradoxo do livre-arbítrio. Então, na época das Inquisições, quantas pessoas diferentes que tentou levar uma ideia diferente do que é o universo, do que é Deus, do que é o mundo espiritual, perderam a vida. Criou alguma coisa diferente e perderam a vida. Tentou trazer tecnologia como Nikola Tesla para, a humanidade viver tranquila, perdeu a vida. Tantos e tantos. Aí, dentro desse processo, o grande mestre veio para cá, o grande mestre Jesus veio para cá, isso depois, Pá também, né, encarnou dentro desse processo. O corpo do protótipo conseguiu suportar a sua consciência, então ele encarnou aqui para trazer uma mensagem diferente, para tentar fazer a galera despertar. Por um tempo, trouxe algumas mensagens. Depois ele voltou. Ele precisou voltar. Porque ele também... mas ele é poderoso, ele é super poderoso. Mas nem ele iria ir contra o que ele criou. Os paradoxos, as leis universais. Olha como esse ser é tão evoluído. Ele poderia. Então ele veio para cá, passar a mensagem e foi embora. Ele não morreu. Ele morreu, houve uma crucificação, ele morreu pelos seus pecados, para que você... Nada disso. Ele não morreu. E já existe evidência, já existe um monte de as Bíblias antigas, os livros apócrifos, evidências que ele não morreu. Ele veio aqui, passou um tempo e voltou para lá. Quem foi crucificado, aquilo que aconteceu, claro que uma história pode até ser uma história verdadeira, mas foi outra pessoa. Aí pegaram essa pessoa que foi crucificada para se passar por esse ser, para criar uma religião de controle, para criar uma narrativa. Porque essa narrativa reforça a ideia do céu e inferno. Porque ele morreu para que seus pecados sejam redimidos. Mas se você não andar na linha, né? Não obedecer às regras, não andar certinho, não fazer tudo certinho, após a morte você vai ser condenado para toda a eternidade. Vai queimar para toda a eternidade, hein? Esse é o inferno. Queimar, sentir dor, choro, ranger de dentes, dor, queimação no inferno a vida inteira. Aliás, por toda a eternidade. Um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus justo fazer um negócio desse.
Todos aqueles que pecarem, não importa o pecado, hein? Não importa não. Qualquer pecado que for, desde pegar uma balinha ali dentro do supermercado e botar no bolso e sair, como matar uma pessoa, ou coisa pior, vai comer no inferno. Que tipo de justiça é essa? Eu consigo formular uma justiça melhor do que essa? Então esse Deus não é justo. Um Deus que se arrepende. Eu me arrependi de ter... Eu vou destruir o homem lá no dilúvio porque eu me arrependi de ter criado o homem. Como é que um ser perfeito se arrepende? Então ele não é perfeito, né? Só para exemplificar essa questão da narrativa. Então Jesus veio para cá, fez o que tinha que fazer, levou a mensagem, despertou lá um grupo, depois foi. Então, há muitos anos depois, no futuro, o grupo precisava ser criado e ter um líder. Através desse grupo, existia uma massa crítica de pessoas que desperte a sua consciência para essa verdade, para essa nova verdade, ou melhor, para essa verdade que precisa ser trazida à tona. Pessoas que advinda de um processo intuitivo, advinda de um processo de experiências que acontecem com ela, experiências físicas visíveis, como ver uma luz no céu, como ter um contato com um ser espiritual, ou um ser extraterrestre, ou coisa parecida, ou receber uma mensagem do extrafísico, não importa como, mas pessoas que tiveram um tipo de contato, pessoas que têm uma intuição, pessoas que sentem uma energia, uma vibração diferente, pessoas que sentem que não são daqui. Essas pessoas precisavam lá, números dela despertar. Para quê? Para que o processo da centelha divina delas, a alma, essa biotecnologia desse experimento dos deuses, começasse a acender, começasse a florescer. E ocorrer esse florescimento, quanto mais pessoas despertando para essa verdade, essas pessoas buscariam um caminho de evolução. Essas pessoas, elas vão buscar um caminho evolutivo, certo? Através de práticas. Primeira coisa, conhecimento, libertação da alienação de que ela foi programada a vida inteira, desde quando esse corpo foi fabricado. Ele já foi programado. Esse corpo fabricado foi programado. Essa consciência hiper, mega evoluída, poderosa que veio de fora está presa dentro desse corpo. As suas potencialidades dessa consciência, junto com essa centelha divina, estão presas. E elas precisam florescer. Só que elas vão florescer nesse corpo, que está limitado em 5 sentidos, que está limitado em 10% da capacidade cerebral. Para isso vai ser necessário um treinamento especial, práticas especiais. Então esse líder que surgiu, que foi contatado por os deuses, é uma pessoa, é um homem que formou esse grupo, e esse grupo começou a conduzir treinamentos, conhecimentos, buscas, ações concretas, para que pessoas e mais pessoas fossem treinadas, juntamente também com outros processos, com outros grupos, outras pessoas ao vários redores do mundo, que vão sendo contatadas, vão recebendo mensagens intuitivas de alguma forma, e também, em paralelo, vai seguindo esse caminho, mesmo que não conheça esse grupo, que já está muito mais consciente com essas questões, com esses treinamentos, e com o conhecimento de como se libertar, não, mas como ascender as dimensões superiores novamente. Uma vez que esse grupo já está ciente de toda a história. Eles já têm um conhecimento prático de como fazer isso. Os outros, em paralelos, chamados de pessoas contatadas, pessoas diferentes, consciências que não são dessa realidade 3, são da realidade 4, da realidade 5. Também estão em paralelo, já intuitivamente, nesse processo. Muitos já estão.
e ainda nem sabe que estão, mas uma hora vai saber. Então esses conhecimentos, essas práticas, como a primeira coisa, tendo o entendimento que está hoje numa simulação. Está na Matrix, nada que existe aqui corresponde à realidade verdadeira do universo. Nadinha. Então, o bem que existe aqui, o mal que existe aqui, as crueldades, as maldades, a boa notícia é que nada disso é real. A boa notícia é essa. Se fosse real, seria terrível. Se fosse real mesmo, seria terrível. Mas a boa notícia é que não é real. Esse universo não é real. Esse universo é um campo de treinamento holográfico, holograma. Tudo que existe aqui, a existência, ela é interpretada pelos seus 5 sentidos. Você está na Matrix. Existem estudos, a ciência já consegue comprovar isso. O que o seu olho enxerga, o que você escuta, o que você cheira, o que você sente, são interpretações dos seus sentidos. Se você não tivesse os sentidos, você ia ver um grande vazio. Ou seja, toda essa realidade aqui ela é um campo de treinamento. Essa é a boa notícia. Tudo que existe aqui na terceira dimensão não é a realidade verdadeira. É uma realidade simulada. Só que, claro, cara, 100%, por mais que ela não seja a realidade verdadeira, mas ela é real. Mas não a verdadeira realidade. Então, o que você experiencia aqui, vamos colocar assim que é importante para o seu processo de evolução, de consciências, de espíritos também, porque não é só seres, não é só consciências de quarta, quinta dimensão que vem para cá experienciar. Aqui também é um campo, um laboratório onde as criaturas, os seres, os espíritos, os extraterrestres, também que são seres humanoides, só que diferente de um ser humano normal, de um adâmico, vamos colocar assim, estão em experiência, estão em treinamento dentro do processo da simulação para que eles também evoluam. Eles vão evoluindo aqui, só que eles vão continuar aqui para um dia poder ir para as dimensões superiores. Mas os que vieram de lá, o objetivo é voltar. Então esses treinamentos específicos que eles tomaram conhecimento vai fazer com que essa centelha ela se floresça. Advindo desse processo, eles precisarão retomar 100% da sua capacidade cerebral. 100%. Eles precisarão utilizar mais do que meramente 5 sentidos, ao qual isso é possível. Isso é um processo físico. E talvez um desses Anunnaki ajude nesse processo. Talvez. Com uma nova parceria, uma nova possível aliança que possa ser feita. Mas não podemos contar com isso. Eles não podem contar com isso. Então eles vão contar com o quê? Com o próprio conhecimento que eles estão recebendo dos deuses diretamente. Eles estão em contato já com os deuses. Estão recebendo informação, estão recebendo conhecimento, estão recebendo técnicas. Para que se treine, para que desenvolva tecnologias para essa ascensão final. Para essa transmutação final, onde esse protótipo será o veículo, o novo veículo desses seres, porque eles perderam o veículo antigo. Eles não terão o veículo antigo. Esse é o novo veículo. Só que esse novo veículo, ele vai se fundir com 7 corpos. Aliás, ele vai se fundir com 7 corpos. Vai ter uma fusão desse veículo com a centelha florescida, com os 7 corpos. E vai se transformar em um novo corpo. Não vai ser totalmente esse corpo físico. Vai se transformar num corpo superior. E esse será o processo do Adão Supremo. Esse será o Adão Supremo. O Adão Supremo, aquele que saiu do barro e se tornou o Ser Supremo. Adão Supremo. E que esse ser provavelmente será maior do que os deuses. Porque o que ele fez
Esse processo é um processo heróico. Esse processo é um processo heróico. Toda a experiência que você passou, e aí eu vou explicar o que vai acontecer lá em cima, que é o próximo episódio, que vai ser a quarta mini live. Mas todo esse processo que esse ser passou, que essa consciência dimensional da terceira, quarta dimensão passou por causa do equívoco, do pequeno erro de cálculo dos deuses, vamos colocar assim, por causa que não se controla o que acontece aqui na simulação. Todo esse processo que esse ser passou o tempo todo possibilitará um mega salto evolutivo. Porque esse ser precisará treinar arduamente, se dedicar arduamente para recuperar 100% do seu cérebro, da sua capacidade. Que o ser com 100% da capacidade cerebral, ele vai dominar, ele tem a capacidade de dominar as leis da terceira dimensão e usar mais do que cinco sentidos. E também esse ser que infelizmente vive só 80 anos, porque esse ser era para viver o mesmo tempo dos Anunnakis, que vive 5.000 anos, esse ser voltará a viver 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos. Ou seja, esse ser terá tempo para atingir 100% das suas capacidades, das suas potencialidades físicas ainda. Eu nem falei as dimensionais. Porque dentro desse processo da ascensão da centelha, do florescer da centelha, ele vai desenvolver ao mesmo tempo as capacidades do cérebro, 100%, as potencialidades da centelha, se tornando um super ser, com a fusão das suas experiências na terceira dimensão, de todo o treinamento que ele teve, com a fusão das emoções, que é essa nova super tecnologia que será levada lá para cima, para os deuses, para resolver alguma coisa que está acontecendo lá. Que vai ser o tema, a pauta da próxima mini live. Então é isso. Então é isso, cara. É muito bom. Então a próxima mini live, não perca, vai ser o Adam Supremo. Do barro, para mim não esquecer, ao Adam Supremo. Quando esse ser conseguiu recuperar, quando esse ser transmutou o seu corpo em um novo corpo, levando 100% das potencialidades que os Anunnaki possuem físicas da terceira dimensão, levando o florescer da centelha divina, retornando os seus poderes antigos e levando a nova super tecnologia, que é as sensações e emoções. Eles vão levar lá para as dimensões superiores. Então, na próxima mini live. E cara, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante isso daqui, essa perspectiva que é muito interessante. Então, isso aqui responde muitas perguntas. O que você está fazendo aqui? O que eu vou ganhar passando por tudo isso? Você tem muito a ganhar. Se você passar pelo processo, se você suportar o processo. Tamo junto? Então é isso, ó. Uma boa noite a todos. Fica aí com a live agora das 19 horas do Zé Celso, acho que até... vai ser às 19 horas, tá? Amanhã, quarta-feira, às 18 horas, temos a parte 4 desse processo, tá? O Adam Supremo. E depois, a outro título que eu ainda vou ver. Tamo junto? Então, ó, até a próxima mini live. Boa noite, pessoal. Valeu.